Olá, turma do sétimo ano, tudo beleza? Aqui é o professor João Gimenez, Ciências. Então, vamos para mais uma aula. Estão preparados? Com certeza, né? Então, hoje nós falaremos sobre biomas na Terra. Olha que assunto interessante. Nós terminamos a semana passada o assunto do primeiro bimestre. Já passei a prova para vocês, tá? Quem não me mandou tem que mandar até essa semana, que eu tenho que digitar para fechar a média do primeiro bimestre, tá bom? Hoje nós iniciaremos o conteúdo do segundo bimestre, tá? Existem os biomas do mundo e os biomas do Brasil, que não são tão parecidos, que são climas diferentes, tá? E situações diferentes, aí formam biomas diferentes, tá? E aí hoje, nessa aula de hoje, nós veremos só os biomas do mundo, tá? Então, existem biomas no mundo que é impossível de acontecer no Brasil, tá? Regiões lá de polos, que é muito gelo, tá? No Brasil seria impossível isso. Então, o que seria um bioma? Então, existem no nosso planeta diferentes ecossistemas, tá? Que são locais diferentes, com espécies diferentes, habitats diferentes, nichos ecológicos diferentes, e aí vão formar biomas diferentes, é lógico, né? Então, no mundo, existem diversos biomas, porque se nós prestarmos atenção, o nosso mundo, ele existe em muitas diferenças, tá? Tanto diferença social, diferença em termos financeira entre as pessoas e diferença no ambiente que as pessoas vivem, tá? Ou os animais vivem, tá? São locais diferentes que uma oferta de alimento diferente de outros locais. Beleza? Preparados? Então, vamos embora. Então, vamos lá. Biomas mundiais. Então, olha a imagem que eu coloquei para vocês, ó. Então, existem ali 1, 2, 3, 4, 5 imagens diferentes, tá? Cortadas, com biomas diferentes, tá? Então, eu coloquei ali para vocês, ó. Os ecossistemas são muito variados e não se distribuem de forma homogênea pelo globo terrestre, é óbvio, né? Então, não existe deserto do Saara, por exemplo, no mundo todo só deserto. Então, tem as diferenças, tá? Desse modo, aqueles que apresentam semelhanças de clima, cobertura vegetal, diversidade de seres vivos e tipos de solo são agrupados em biomas, tá? Então, se cair essa pergunta futuramente numa prova no trabalho, o que são biomas, essa parte aí já responde facilmente, beleza? Vamos lá, biomas mundiais. Então, em todos os slides vai estar escrito lá biomas mundiais e embaixo vai estar escrito o tipo de bioma, tá bom? Então tá lá, floresta pluvial tropical. Se você for acompanhando o slide, a apresentação, mais o seu livro, que seria isso aí, seria ideal, excelente fazer isso. O livro na página 4 vai falar sobre floresta pluvial tropical. Tudo certo? Então acompanha ali, ó. É uma das regiões com maior biodiversidade devido à presença de água e de luz solar em abundância, tá? Então olha a imagem que eu coloquei ali, ó. Ali tem presença de água, que vocês estão vendo uma cachoeira aí no meio, e luz solar com abundância, tá? Então faz sol durante quase todo o dia. Então esse é um local bom para ter uma diversidade enorme de espécies. A grande variedade de plantas permite o desenvolvimento de muitas espécies de animais diferentes, que pode as utilizar como alimento ou local de abrigo. Então, o exemplo de floresta pluvial tropical. Floresta amazônica, que vocês sabem que ela não fica só no Brasil, tá? Tem outros países que a floresta amazônica compõe. Florestas da América Central e da região central da África, tá? No livro de vocês tem uma outra imagem, não essa que eu coloquei aí, tá? Mas é bom você analisar as duas que você faz o entendimento melhor. Certinho? Então, próximo. Vamos agora, savana. Olha que imagem lindíssima que eu separei para vocês aí, ó. A savana africana, que é o caso ali daquela imagem, tá? Mas tem a savana brasileira, que é conhecido como cerrado, que é um bioma do Brasil que nós veremos, tá? A savana é um bioma próprio de regiões com clima tropical, sendo quente com duas estações bem definidas, uma chuvosa e uma seca, tá? Aí tem a savana brasileira e o cerrado brasileiro. No livro de vocês, ele está na página 4, tá? Mas no livro vai estar a imagem de uma zebra, tá? E aí no de vocês tá a zebra. E no livro vai estar o quê? Uma girafa. E eu falei zebra, mas é girafa, tá? Então, depois vocês acompanhem lá.
Virando na página 5, vai mudar agora sobre deserto subtropical. Então, acompanha. Virou deserto subtropical. Região onde praticamente não ocorrem chuvas e as temperaturas são altas durante o dia, mas muito baixas à noite. Então, durante o dia muito calor e à noite muito frio. É uma região assim complicada por causa do ser humano, tá? Para outras espécies, no caso da imagem ali, não tanto. A cobertura vegetal é mínima, onde crescem apenas arbustos e cactos. O deserto do Saara é um exemplo, que é essa imagem aí que eu peguei para vocês. Eu busquei lá uma imagem do deserto do Saara. E o grande deserto arenoso da Austrália, tá? Mas na imagem aí eu quis mostrar para vocês o deserto do Saara. Aí quais animais que sobreviveriam nesse deserto subtropical? No livro de vocês vai falar sobre o dromedário, tá? Que ele é parecido com o camelo, mas ele é uma outra espécie, tá? Ele é parente do camelo e fica até 17 dias sem beber água e sem comer nada. Então, olha como o organismo dele é preparado para isso, tá? Mas quando ele acha uma fonte de água, ele engole tá? Ele engole 100 litros de água de uma vez só. Tá bom para você isso aí? Essa barriguinha dele cabe 100 litros de água de uma vez só, e aí essa água ele vai dosando no corpo dele, para a próxima vez que ele encontrar água, ele ir lá e abastecer com mais 100 litros talvez, tá? Ou 90, depende do minuto. 100 litros em 10 minutos, tá? Então o animal ele bebe água com força. Então 100 litros em 10 minutos. E também vai falar no livro de vocês sobre o jerboa, tá? Ele é um ratinho bem pequenininho, tá? Então acompanha aí no livro. Esse jerboa, ele faz um xixi concentrado para não perder nada de líquido, ou o mínimo do mínimo de líquido, tá bom? Vive em tocas cavadas a 1,5 metro de comprimento, tá? Para se abrigar e se proteger dos predadores. E para deixar a temperatura mais fresca, e ainda faz tocas provisórias para escapar dos seus predadores. Se ele vê que está se sentindo ameaçado, ele corre, faz um buraquinho, entra e fica lá quietinho até o predador cansar e se afastar. Beleza? Então vamos para a próxima. Opa, agora foi. Ó, virando a página do livro, agora falar sobre campo, tá? Clima temperado. Quando você analisa o nome e compara com a imagem, você automaticamente na sua cabeça já sai uma noção do que vai ser falado. Beleza? Então tá lá, ó. Clima temperado e seco que impede para o crescimento de grandes árvores, com predominância de gramíneas, chamado de pradaria na América do Norte e pampa na América do Sul e estepe da Ásia, tá? Então essa imagem aí, ó, impede o crescimento de árvores muito altas, tá? Se você analisar, são árvores baixas, e o resto é tudo gramíneas, tá? Então tem bastante grama e um espaço bem aberto, uma imagem também bem bonita aí, que eu separei para vocês, tá? Então, uma coisa simples, tá? Clima temperado e seco, tá? Não tem árvores altas, esse é o principal desse bioma. Tudo beleza? Vamos para o próximo. Então, esse é tranquilo, né? Biomas mundiais, agora floresta sazonal temperada. Essa imagem que eu separei para vocês, às vezes, ela é bem analisada quando você assiste filmes, tá? Aí sempre passa essas imagens aí. Então, são locais que nessa época aí, que seria um caso verão, formam essas folhas todas coloridas, tá? Quando vem o inverno, o que as folhas caem e fica só a árvore seca, tá? E aí depois, quando termina aquele inverno, aí as folhas voltam a surgir e formam essa imagem colorida aí bem interessante, né? Então, floresta sazonal temperada, presença de neve no inverno, estação em que os dias ficam mais curtos, limitando a luminosidade. Vegetação formada por musgos, arbustos e árvores, que perdem folhas antes do inverno. Nesse caso, quando é o inverno, os dias ficam mais curtos, por quê? Porque, como o clima lá é muito gelado, pega pouco sol, tá? Então, tem o dia, só que o dia não dura o total de horas que dura aqui no Brasil, por exemplo, tá? Mas aí não seria um assunto para vocês, tá bom? Mas tem que lembrar desse assunto aí, regiões geladas, formado por árvores e arbustos, e na época do inverno, as folhas das árvores caem, beleza? No livro de vocês, na página 6,
fala sobre isso aí, tá bom? Vamos lá para o próximo. Taiga. Então, já bate um olho na imagem, o nome taiga, você já consegue fazer na sua mente uma memorização que, pela imagem, já mostra que é um gelo assim, um local bem gelado, né? Gelo excessivo, ó, com temperaturas extremamente baixas, conhecida como floresta de coníferas, devido ao grande número de pinheiros, tá? Então, todas essas imagens que vocês conseguem visualizar aí são pinheiros, tá? A maioria estão cobertos por neve. Possui temperaturas extremamente baixas, local que favorece a sobrevivência de lobos, alces, ursos, tigres e coelhos, tá? Por que esses animais conseguem sobreviver aí? Porque eles têm uma camada grossa de gordura abaixo da pele, isso aí faz com que a perca de calor deles seja mínima, tá? Então eles conseguem suportar essa temperatura. Beleza? Tranquilo? Então vamos para o último slide. Ó, tundra. A tundra, ela vai estar no livro de vocês na página 8. Beleza? Depois, quando chegar na página 9, serão os biomas brasileiros. Aí eu vou deixar isso para a semana que vem, tá? Os biomas brasileiros são Amazônia, Cerrado, Caatinga, Mata Atlântica, Pampa e Pantanal, tá? Se vocês perceberam, no nosso país existem locais, biomas diferentes, tá? Então, se você comparar lá o bioma da Caatinga lá no Nordeste, ele é totalmente diferente do Pantanal lá do Mato Grosso, tá? Mas isso nós veremos isso semana que vem. Então, para finalizar aqui, tundra, localizada em regiões de clima polar, sua vegetação é baixa, formada por pequenos arbustos, musgos e líquens, que se desenvolvem em solos permanentemente gelado e com poucos nutrientes, tá? Então, ali, na questão de sobrevivência de animais ali, ela é praticamente assim, não vou falar zero, mas é o mínimo do mínimo do mínimo de alimentos, tá? Quando tem algum programa que algum participante vai ficar numa região dessa, que passa ele passando os dias lá, tentando caçar alguma coisa para comer, ele sofre demais, tá? Não só da questão da temperatura, que o corpo do ser humano, nessas situações aí, ele sofre muito, tá? E a questão de alimento também é bem prejudicial para o animal que estiver nesse local. Beleza, galera? Eu vou mandar depois 5 questões lá no Tec Educar, tá? Só para vocês dar uma estudada nesse conteúdo que eu passei, tá? Acompanhe o livro, tá? Não deixe de olhar o livro. E se tiver alguma dúvida, fala comigo depois. Beleza? Então, um beijo. Tchau, tchau. Fica com Deus e até a nossa próxima aula. Lembrando que quinta-feira estaremos juntos no Zoom. Beleza? Fui!